Salve! Chegou a hora da gente discutir e saber um pouco mais sobre a crise de 29, né? A maior crise econômica do século 20, né? Antes da gente adentrar na crise de 29, a gente vai ver um pouco o contexto que fez com que ela emergisse e acontecesse. A gente precisa primeiro se debruçar sobre o contexto, né? Então vamos lá, vamos recuar 10 anos na história, antes desse fatídico dia que foi o 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, dia em que a Bolsa de Valores de Nova York quebra, né? O grande crash da Bolsa de Nova York. Bom, 10 anos antes, em 1919, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, né? Então a Europa, que foi o palco, né, principal da Primeira Guerra Mundial, saiu arrasada, né, com muitos mortos, muitas baixas, economia em frangalhos, desemprego, a moeda desvalorizada. Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, aqui na América, mais precisamente na América do Norte, um país crescia cada vez mais. Ele já estava cada vez mais iniciando a sua hegemonia, mesmo antes da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra não é a grande responsável pela hegemonia americana, mas ela vai contribuir. Mas os Estados Unidos já vinha num progresso cada vez maior. Então, a Primeira Guerra Mundial destrói a Europa e faz com que os Estados Unidos se torne mais rico ainda. E em uma década posterior à Primeira Guerra, na década de 20, os Estados Unidos vai conhecer um período de crescimento econômico, investimento em bolsas, investimento em as pessoas pegam créditos no banco para abrir lojas, para abrir negócios. A cultura americana passa por transformação, os hábitos americanos, a moda, a mulher passa a ter direito. Então a gente vai conhecer, a mulher vai ter direito a voto, a gente vai conhecer os loucos anos 20 de crescimento absurdo da economia americana, de mudanças de cultura, de valores, de padrões. Mas esse crescimento americano vai começar a prejudicar a sua economia. Vai ter um investimento desenfreado no mercado de bolsa de valores. As pessoas vão tomar créditos no banco, porque tinha muitas facilidades no crédito no banco, e as pessoas vão investir aquele dinheiro emprestado em bolsa de valores. E as ações de boa parte das empresas americanas vão ficar hipervalorizadas. Paralelamente, vai haver um abandono cada vez maior no campo, um desemprego no campo, porque essa modernização do século XX vai chegar no campo e muitas pessoas vão ser desempregadas, vão perder o emprego, vão procurar abrigo nas cidades, uma melhor oportunidade nas cidades. As cidades americanas começam a inchar. E esse estilo consumista americano, o American Way of Life, né, ele vende a propaganda do fato das pessoas terem uma casa própria, terem uma família, terem filho, terem cachorro, né? E estimula cada vez mais esse progresso. E aí a oferta passa a ser muito grande, passa a se produzir muito. E a Europa, lá do outro lado do Atlântico, começa a retomar a sua economia. E a Europa, no momento que vai retomando sua economia, deixa de comprar um pouco os produtos americanos e esses produtos americanos vão começar a perder valores, a bolsa vai estar super valorizada, a agricultura começa a passar por transformações e começa a gerar desempregos no setor rural americano e começa a ter inchaços urbanos e formar cortiços, né? Cortiços que vão ser apelidados de Hookervilles, né? Vilas de Hookers, que era o presidente dos Estados Unidos naquele contexto, né? Então o cenário começa a mostrar que a economia americana está patinando e o Banco Central americano vai elevar as taxas de juros. Isso é um presságio, isso está indicando que a economia já não está indo bem, eles já estão cortando, já estão serrando, fechando a torneira, né? Então fica mais difícil tomar dinheiro emprestado. Então as pessoas que investiam na bolsa no mundo inteiro começam a fazer essa leitura e tirar dinheiro dos Estados Unidos, a cada vez mais o mercado de ações e o preço das ações começam a despencar e até que nesse fatídico dia do 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, vai ter a Grande Depressão, vai ter esse crash da Bolsa de Nova York, nessa quebra da Bolsa de Nova York. E aí
o desemprego vai assolar os Estados Unidos, né? 5.000 bancos vão quebrar e vão falir, e os Estados Unidos vai entrar numa crise humanitária, numa crise social sem fim, né? Somado a isso, que vai contribuir para a crise humanitária, vai ter tempestades no centro-oeste americano, e aí vai prejudicar mais ainda essas populações do interior que vão procurar uma melhoria de vida nas cidades. Então o cenário está catastrófico para os Estados Unidos, e isso vai causar um efeito dominó no mundo, já que o mundo já tinha uma economia interligada naquele período, né? Tinha uma comunicação muito forte, e o Brasil principalmente vai ser um dos grandes prejudicados, porque os Estados Unidos era o grande parceiro americano, é o país que mais comprava da gente naqueles anos 20, né? E a gente vendia sobretudo produtos agrícolas para os Estados Unidos, então a gente vai ter uma baixa de venda no café, o preço do café vai despencar e o Brasil vai sofrer bastante com essa crise de 29, né? Até que o governo brasileiro compre esse excedente, pegue dinheiro do Estado e invista na recuperação desse café e na recuperação da economia do Brasil. Veja que no final da década de 20 o café ainda era o principal produto de exportação e a economia brasileira girava sobretudo no café, né? Da grana daqueles cafeicultores paulistas. Então, os Estados Unidos vai tentar sanar essa crise, o presidente ítalo-americano, Delano Roosevelt, vai vencer as eleições e aí vai tomar políticas é, mais de um Estado mais forte para com a política, né? As políticas estatais vão ser mais fortes e ele vai usar a ideologia de um economista chamado John Maynard Keynes. Ele vai aplicar o keynesianismo para tentar salvar a economia. O que consistiu o keynesianismo? É o investimento do Estado na economia, é o Estado passar a ser protetor da economia. Então ele vai gerar empregos a partir do dinheiro do Estado, ele vai fazer com que hajam várias construções públicas para que os trabalhadores desempregados ganhem o salário e tentem aquecer a economia, ele vai criar uma previdência social nos Estados Unidos para tentar diminuir essa pobreza. E aí muitos pensadores e economistas que ganharam o prêmio Nobel de Economia na década de 70, sobretudo, vão divergir sobre isso. Alguns vão falar que essas medidas de tomadas por Delano Roosevelt só postergou a crise, só fez com que a crise não diminuísse rapidamente. Já outros vão dizer que ela vai solucionar a crise. Então a gente vai ter uma discussão quanto a isso, se as medidas protecionistas vão resolver ou não essa questão econômica que se abate nos Estados Unidos. E aí vão ter divergências sobre as causas da crise, né? Um economista russo vai dizer que essa crise é cíclica do capitalismo, vai condenar o liberalismo, né? Já outros pensadores vão falar, que é o caso de Friedman, que vai ser inclusive prêmio Nobel da economia em 74, Friedman vai dizer que não, o capitalismo não foi necessariamente culpado disso. O governo americano agiu errado diante da crise, era para ele liberar mais créditos ainda, liberar mais possibilidades de empréstimo para tentar salvar os bancos que estavam se quebrando, as empresas que estavam se quebrando. Pois bem, esse é um capítulo muito interessante, importante na nossa história contemporânea, a crise de 29, viu? Se inscrevam no canal, deem essa força, compartilhem, estimule a cultura e a construção da nossa identidade. Tá joia? Obrigado. Espero vocês no próximo episódio.